Então vamos dar continuação ao nosso capítulo 3 e falar um pouco agora sobre a ocupação das terras, certo? Em 1500 existiam entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente correspondem ao Brasil. Suas tradições valorizam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza. Nessa época, porém, uma expedição portuguesa, liderada pelos navegadores Pedro Álvares Cabral, desembarcou no litoral do Brasil. Esse acontecimento deu início a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas. Lembra que teve um capítulo que a gente falou sobre os indígenas? Então a gente está dando continuidade agora falando sobre a ocupação de terras antes mesmo dos portugueses, falando como era que os indígenas separavam, né? E depois que os portugueses chegaram, teve uma nova separação que é a de hoje em dia, né? Agora, a mão de obra indígena. A primeira atividade econômica dos portugueses, ao se instalarem no litoral brasileiro, foi a extração em grandes quantidades da árvore pau-brasil para ser vendida. Por isso que o nosso país é chamado de Brasil, graças a essa planta, né, pau-brasil, por conta da extração e por ela ser muito famosa por fazer várias coisas. Usada para tingir tecidos, a madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa e seu comércio gerava altos lucros para os portugueses. Então, por isso ela era tão importante, né? Na extração do pau-brasil, os indígenas realizavam o corte e o transporte de madeira até as embarcações portuguesas. Em troca, eles recebiam produtos que eram úteis em seu dia a dia, como machados e facas de metal. Com a expansão da ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. No entanto, eles lutaram contra a exploração de seu trabalho, resistindo de diversas maneiras. O fato de conhecerem bem o território, por exemplo, ajudou muitos deles a fugir para a região no interior da Colômbia. Então, além dos portugueses chegarem aqui, extrair o pau-brasil, que era nosso, né? Ainda escravizaram os indígenas. E com isso, eles fugiram, né, por conhecer bem as terras, para outros países. Transformando as paisagens. Até cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita ao litoral, com a extração do pau-brasil. Por que no litoral? Porque como eles vinham de navio, através dos mares, eles sempre ficavam no litoral ali, extraíam o pau-brasil e levavam até as embarcações para levar para a Europa. No entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois o interior do território. Com a colonização portuguesa, teve início um longo processo de transformação das paisagens brasileiras. A região da Mata Atlântica, por exemplo, foi uma das mais afetadas, como dá para se observar no mapa, né? Aí fala aqui do lado as capitanias hereditárias. E o que é isso, tia Andressa? Para impulsionar a colonização, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 lotes, chamados de capitanias hereditárias. Esses lotes foram entregues a nobres e a comerciantes portugueses, conhecidos como donatários, que assumiram a tarefa de provar o território e fazê-lo produzir. Então, essas capitanias hereditárias, elas foram divididas em 15 lotes e esses lotes foram entregues para comerciantes e nobres, que através disso são chamados de donatários, né, para fazer comércio, casas, esse tipo de coisa, como é hoje em dia, né? Bem, na página 245 tem uma atividade falando um pouco sobre o tema que a gente já abordou. E aí, a agenda de hoje é a página 245. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar com a tia Andressa, tá? Um beijão!